Na Band FM, quem ama não esquece. O nosso destino é uma caixinha de surpresa. E nem sempre estamos preparados para aceitar o que tem dentro dela. Você pode fazer planos, sonhar, acreditar que sabe de todas as coisas e sobre absolutamente tudo. Mas da noite para o dia, você percebe que acabou se perdendo nessa estrada tão complicada, chamada de vida. E é aí que tudo muda. Tanto para o bem, tanto para o mal. Comigo foi assim. Tudo começou quando eu ainda era uma garota. Foi na época de escola que eu encontrei pela primeira vez o Marcelo. Ele estudava comigo e, por coincidência, ele também morava no mesmo bairro que eu. A gente era jovem demais para saber o que era amor, mas acabamos nos envolvendo. Tava mais para um namorinho adolescente, sabe? Depois de algum tempo, eu acabei mudando de cidade. Os anos passaram e num piscar de olhos, eu e o Marcelo acabamos perdendo o contato. Coisas da vida, né? Apesar de eu ter crescido, eu nunca deixei de pensar naquele meu primeiro amor. Como dizem, né? O primeiro amor a gente nunca esquece. Eu adorava sair, ir para as baladas, e foi em uma dessas que o destino deu um jeitinho de nos trazer de volta. Foi dessa forma que a gente se reencontrou. Claro, ele agora era um pouco diferente, mas tinha se tornado um homem lindo. E mesmo depois de tantos anos, o meu coração balançou. Siméia, não acredito, é você? Nossa! Meu Deus do céu, quanto tempo! Olha, que maravilhoso te reencontrar, te ver e ver que você mudou. Claro, você mudou para melhor. Que isso, Marcelo? Eu que o diga. O tempo passou rápido demais mesmo. Eu nunca imaginaria te encontrar logo aqui, depois de todos esses anos. Vamos já, eu confesso que eu imaginava um dia te reencontrar, juro. Olha, pode parecer loucura, mas eu sinto que a nossa história não acabou lá na adolescência. Eu sinto que, de alguma forma, a gente tem muita coisa para viver ainda. Realmente parecia uma grande loucura. Será possível mesmo? Sei lá, reviver esse amor assim de adolescência. Eu fiquei sem entender o que eu estava sentindo naquela hora. Foi uma mistura de excitação, curiosidade, animação e um pouco de medo também. Ele queria tudo rápido demais e eu fiquei confusa. Mas não teve jeito. Desde aquele dia em diante, nós não perdemos o contato nunca mais. Todo dia mesmo, a gente dava um jeitinho de se falar e foi inevitável. Não pensar em ter algo a mais com o Marcelo era inevitável. Aos poucos fomos nos reconhecendo, criando intimidade e pronto. Quando eu fui me dar conta, já estava completamente nos braços do Marcelo, envolvida com alguém como eu nunca tinha estado antes. Eu e o Marcelo éramos bem diferentes. Eu era totalmente explosiva, intensa demais. E ele era a calmaria em pessoa. Tudo estava bom, tudo ele concordava. Eu costumo brincar que o único defeito do Marcelo era ele ser calmo demais. Tinha dias que faltava eu brigar com as paredes de tão tranquilo que ele era. A nossa vida mudou de vez depois de alguns meses. Eu acabei engravidando. E eu ainda era nova, muito nova. Para muitos seria motivo de desespero, mas por incrível que pareça, para nós não. Claro, estávamos falando de uma criança, então as coisas costumam não ser tão simples assim. Mas eu confesso que a alegria de formar uma família ao lado de quem eu amava era enorme, sabe? Enorme. A nossa relação acabou se fortalecendo ainda mais. Por receio de dar trabalho para os meus pais, o Marcelo me convidou para morar um tempo na casa dos pais dele. Pelo menos até a gente acertar o nosso cantinho. Eu concordei. Aí juntei a minha malinha
coloquei nas costas e eu fui em busca de construir a nossa família. Lá não era nada luxuoso, era bem apertado. E para piorar, eu comecei a perceber que a família dele não me aceitava tão bem quanto a minha família aceitava o Marcelo. Eles ficavam me olhando torto, sabe? Quando você percebe que não é bem-vinda, você acaba se sentindo mal. Eu achava que por minha família tratar tão bem o Marcelo, como um filho mesmo, a família dele faria a mesma coisa comigo, mas não foi isso que aconteceu. Aliás, quanto mais o tempo passava, nossa, mais a minha relação com eles piorava. Tudo era ruim. Eram as contas, a nossa convivência e até a gravidez. Eu era bem novinha. E aí, de forma prematura, eu entrei em trabalho de parto. Nossa, eu sofri muito. Eu sofri demais. Achei até que, meu Deus, Deus me livre, que eu fosse perder o meu filho e a minha vida também naquele parto, sabe? Mas só que Deus foi maravilhoso e meu filho nasceu perfeitamente bem. Depois de tantas horas de medo, a gente pôde respirar aliviado. Ai, com a chegada do Guilherme, eu achei que tudo ia melhorar, né? Eu achei que uma criança seria a alegria da casa, que mudaria aquele clima ruim, sabe? Mas nem sempre as coisas acontecem da forma que a gente planeja, que a gente quer. Foi um grande engano pensar que tudo era só uma fase. Não era fase. Não ia mudar. Eu não sabia mais como lidar com tudo aquilo. E aí eu passei a pressionar o Marcelo para ele sair de cima do muro, para ele se posicionar de alguma forma, sei lá, para fazer alguma coisa. Amor, não dá também pra bater de frente com a minha família. Como não? Eu acho que você tá exagerando. Pera lá, Simeia. Presta atenção, olha aqui. Eu sei que os meus pais são complicados, mas não dá pra eu escolher um lado nessa história. Marcelo, será que não dá mesmo? Presta atenção. Não dá mesmo ou você não quer perceber? Tá claro que eu e o nosso filho não somos bem-vindos aqui. Eu não posso passar o resto da minha vida em pé de guerra com a sua família. Eu não preciso me desdobrar pra ser aceita. Eu já tentei de tudo e nada adianta, sabe? Isso cansa, amor, isso cansa. Eu sei que cansa, mas calma. Eu não te falei que isso era temporário? Então, nós já vamos construir a nossa casinha, vamos ter as nossas coisas e tudo vai passar. Eu só te peço paciência. Só um pouco, porque eu tenho certeza, isso vai melhorar. Confia em mim. Vai melhorar. Por mais que eu confiasse bastante no Marcelo, eu sabia que não era fácil construir uma casa, ir embora. Então, como uma forma de tentar mudar aquela situação, ele decidiu usar parte dos fundos da casa dos meus sogros para construir a nossa casinha. Foi tudo planejado com muito amor, foi feito com bastante suor também. Nós trabalhamos, nós batalhamos juntos para dar certo. E deu. Era simples, mas era o nosso espaço, com a nossa cara. Ai, eu cuidava daquela casa com tanto carinho. As coisas melhoraram, nossa, melhoraram. A nossa família estava cada vez mais unida. A nossa preocupação e o nosso foco era o nosso filho, era a nossa harmonia. Foi logo depois que eu descobri a minha segunda gravidez. E dessa vez era uma menina. Como eu tive todo aquele trauma, com a primeira gravidez e o nascimento prematuro do Guilherme, nós ficamos muito preocupados, como seria dessa vez. Mas olha, graças a Deus, a Duda nasceu com bastante saúde e se tornou o xodozinho do Marcelo. Aí os anos passaram. Eram mais de 11 anos juntos e mesmo morando em outra casa, eu nunca deixei de respeitar os meus sogros, sabe? Eu preferi engolir sapo durante muito tempo ao invés de ficar retrucando as provocações. Era melhor fingir de cega, até de surda, de muda, do que deixar o Marcelo numa situação ruim com quem ele amava. O problema é que meus problemas com a família dele sempre acabavam sendo assunto. Meu marido ficava incomodado como a gente se tratava e com os pais não ficarem tão próximos dos netos só porque eu era mãe. Por mais que a gente tentasse, a minha relação com eles ia ficando cada vez mais fria. E quem passa por isso sabe, é quase impossível não afetar dentro da sua casa, é impossível.
Vamos combinar, né? Brigar por causa de família é a pior coisa que tem. É um caminho sem volta. A paz começa a ficar cada vez mais distante. Assim como o Marcelo. Ele estava dividido porque não tinha jeito. Mesmo eu tentando aproximação, não tinha jeito de dar certo. Eu me sentia tão mal com isso. Quantas vezes eu dei de cara com o pai dele no quintal e eu fui ignorada como lixo. O choro ficava na garganta, sabe? Eu acabava desabando em casa, chorava sem parar. E meu marido ficava ali, tentando não tomar as minhas dores. Era insuportável. E acabou acontecendo o esperado. O Marcelo foi se afastando de mim aos poucos. Se afastando até que a nossa convivência ficou bem difícil. Qualquer motivo era estresse, qualquer motivo era discussão. Logo ele que nem brigava. Lembra que eu falei que ele era calmo? Não, agora ele estava completamente diferente. Teve um dia que a briga foi tão feia que ele dormiu no sofá por uma semana. Tudo por conta do pior sentimento que pode existir: orgulho. Olha, eram brigas bobas que faziam a gente perder tempo, perder momentos bons, tudo por não saber mais como conversar. Eu fiquei pensando se ali era o fim da nossa relação. Quase todas as noites eu ficava imaginando se eu deveria jogar tudo pro alto, pegar as minhas crianças e começar, sabe, tentar recomeçar longe daquele estresse todo. Era muita besteira que eu pensava, muita besteira. Mas a nossa conexão era tão forte que em uma dessas noites, pensando bobagem, pensando que era o fim da gente, o Marcelo foi de mansinho até o nosso quarto, como quem estava sentindo mesmo. E aí ele deitou na nossa cama e me beijou. Me beijou dizendo que iria me amar para sempre e que não era para eu desistir de nós. Na hora eu me entreguei e ali tivemos uma reconciliação incrível. No outro dia eu estava preparando café quando ele chegou na cozinha inquieto, me olhou nos olhos, bem no fundo dos meus olhos. Foi um olhar que eu não vou me esquecer jamais. Sim, me promete uma coisa. Me promete, por favor, que nunca mais a gente vai brigar desse jeito. Nunca mais. Não vamos deixar ninguém atrapalhar o nosso casamento. Promete isso pra mim. Promete que a gente vai estar junto pra cuidar dos nossos filhos. Por favor, promete. Promete que a gente vai viver esse amor até a gente ficar bem velhinho. Claro que eu prometo, meu amor, claro que eu prometo. Sabe, tudo que eu mais quero é poder continuar do seu lado. Mas por que isso agora, logo cedo? Tá acontecendo alguma coisa? Não aconteceu nada. É que eu te vi aí na cozinha fazendo tudo com tanto carinho, sabe? E eu pensei em tudo isso. Pensei o quanto eu sou grato por essa família linda que você me deu. Puxa, eu te amo muito mesmo. Te amo mais do que você imagina. Muito mais. O Marcelo tinha o dom de me surpreender. Eu queria deixar de uma vez por todas tudo que aconteceu pra lá, os nossos problemas com a família dele de uma vez por todas, sabe? O que me importava naquele momento era o nosso bem-estar. Mas eu confesso que meu coração ficou bem apertado depois daquelas palavras. Parecia que alguma coisa estava acontecendo e eu não sabia. A nossa vida melhorou, sim, melhorou. Aquela semana a gente estava super bem, parecia que a gente estava adivinhando que era o momento da gente se acertar enquanto dava tempo. O Marcelo aproveitou a nossa boa fase e falou que ia ter um churrasco na casa de um amigo dele e que queria muito que eu fosse com as crianças. Mas aí eu já tinha marcado de receber algumas amigas em casa e não dava para voltar atrás. Além disso, eu estava com aquele aperto no peito ainda. Ele então pediu para levar os nossos filhos, mas disse que logo ele voltava. Ele foi todo contente para esse churrasco, me deu um abraço apertado, gostoso. E antes de bater o portão, ele me mandou um beijo de longe, como ele sempre fazia. Eu me lembro como se fosse hoje. Quando foi umas 5:30 da tarde,
Aquele aperto no meu peito aumentou e eu fiquei agoniada, como eu nunca tinha ficado na minha vida. Alguma coisa estava me incomodando e eu não imaginava o que poderia ser. Depois de 1 hora bateram no meu portão perguntando se eu era a mulher do Marcelo. O meu corpo gelou na hora. E eu já senti. Eu senti que era algo sério. Eu desci correndo. E aí eu descobri da pior forma que tinha acontecido uma briga de trânsito, uma briga como tantas outras que acontecem, e uma simples batida que terminou numa tragédia. E ainda foi na frente dos nossos filhos, na frente das crianças que, por causa de uma bobagem, o Marcelo acabou levando 4 tiros. As testemunhas ainda falaram que ele estava pedindo calma, sabe? Calma na hora, mas não tiveram calma. Não tiveram calma, meu Deus. Não tiveram calma. Quanta ignorância, quanta maldade no ser humano. A vida de um inocente foi arrancada de uma forma tão cruel, tão boba. Eu cheguei no hospital, claro, aos prantos, desesperada, gritando: por quê? Por quê? Por quê, meu Deus? Por quê? Eu até me culpava. Talvez se eu não tivesse deixado ele sair de casa, se eu tivesse falado sobre o quanto eu estava angustiada naqueles dias, talvez nada disso teria acontecido. E por mais que as coisas não funcionassem assim, eu carrego no meu peito essa culpa eterna. Não perdemos só o Marcelo. Perdemos um pai de família, um grande trabalhador, um marido maravilhoso. Perdemos uma das melhores pessoas que eu já conheci na minha vida. E esse crime nunca teve justiça. O que aconteceu com o assassino do meu marido foi pouco demais perto do que ele fez. Com a partida do Marcelo, a família dele se afastou ainda mais. Mas eu sigo com meu coração em paz em relação a eles. Quase 10 anos se passaram. E como eu me arrependo de todas aquelas pequenas brigas que eu tive com Marcelo. Como eu me arrependo dos momentos perdidos. Não tem um dia sequer que eu não pense nele. E fico imaginando como seria ele aqui do meu lado agora, vendo os nossos filhos grandes. O Guilherme já se tornou um rapaz, ele já está trabalhando. A Duda está uma mocinha. E se ele pudesse ver como eles são lindos. Meu Deus, como os nossos filhos são lindos. O Marcelo me deu o maior presente da vida: ser mãe. E apesar das brigas, apesar dos desentendimentos, eu fui a mulher mais feliz desse mundo e nunca mais ninguém conseguiu me fazer tão feliz como ele me fez. Por isso que hoje eu digo para você que está aqui me escutando: não deixe para lá o que você pode fazer agora. A vida está acontecendo, ela está passando. Então abrace, beije, diga o quanto você ama, porque a gente tem que demonstrar o quanto as pessoas importam. Seja com palavras, com atitudes. Não dá para deixar as coisas para amanhã, porque amanhã pode ser tarde demais.